Então, nessa ação penal 506-31-30-17, depoimento do senhor Gilberto Carvalho. Senhor Carvalho, como lhe adiantei, o senhor está como testemunha nesse processo. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Correto. À disposição. Perfeito. Eu vou advertir o senhor apenas por força de lei que se o senhor faltar com a verdade, fica sujeito a um processo criminal, certo? Ok, estou consciente. Dito isso, eu vou passar a palavra aqui à defesa do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que arrolou o senhor como testemunha. O doutor tem as perguntas. Obrigado. Bom dia, doutor Gilberto. Bom dia, doutor Cristiano. Doutor Gilberto, o senhor, durante o governo do presidente Lula, o senhor exercia qual cargo? Eu fui durante 8 anos chefe do gabinete pessoal da Presidência da República, encarregado de montar toda a agenda do presidente, toda a logística, uma supervisão sobre a logística de transporte, do cerimonial e também do departamento da diretoria de documentação histórica, que era encarregada de receber e tratar todos os documentos e presentes e correspondências dirigidas ao presidente da República. Correto. O gabinete do senhor ficava próximo ou distante do gabinete do ex-presidente Lula? Ficava muito próximo, apenas separado pela sala da secretária e por um conjunto de elevadores. Muito próximo, e tinha uma entrada privativa, inclusive, direta ao gabinete. Correto. E quando o senhor fazia as agendas do presidente, o senhor buscava saber com antecedência os assuntos que seriam tratados pelas pessoas que tinham interesse na realização de uma reunião com o presidente? Sim, era muito comum, até para ajudar na eficiência das reuniões, que a gente buscava do demandante qual era o assunto a ser tratado e também para informar o presidente com antecedência para que a reunião tivesse maior produtividade. As agendas do presidente são formadas por uma agenda propositiva em que ele toma a iniciativa de chamar alguém, ministros ou da sociedade, os movimentos sociais, enfim, ou por demanda. Havia muita demanda, naturalmente, dos mais diversos segmentos da sociedade. Então, sobretudo nesses casos, a gente cuidava de saber quais eram as demandas, quais era o tema que aquela pessoa, aquela entidade, ou aquela empresa queria tratar com o presidente. Essa era a praxe normal nos 8 anos. Correto. Essas agendas que vinham por demanda, o senhor disse que havia muita demanda. Essas demandas eram de um setor específico ou o presidente Lula fazia agendas com todo o espectro da sociedade? Não, a agenda do presidente Lula sempre foi uma agenda riquíssima e muito variada. Havia naturalmente, até pela origem dele e pelo nosso propósito de governo, uma agenda muito forte ligada às entidades da sociedade civil, movimentos sociais. Havia a agenda do cotidiano muito comum, a mais comum, aliás, que era o despacho com os ministros, porque o Lula era uma pessoa o presidente Lula, desculpa, que cuidava muito de ver como é que andavam os projetos, dada os problemas da burocracia, que vocês fazem uma determinação e a coisa não acontece lá embaixo. Então ele era muito isso. Ele chamava muitos ministros e depois a agenda da sociedade. Era praxe que as empresas buscassem muito falar com o presidente. Por exemplo, todo CEO de empresa no Brasil, para ele era uma questão fundamental que o Lula recebesse os representantes em Brasília, que eles recebessem os CEOs daquela empresa, ou do Brasil ou do exterior. Era muito comum ver gente do exterior falar com ele. Assim como as grandes empresas brasileiras. Então era muito variado, era uma demanda enorme que a gente tinha que organizar para não tomar conta de toda a agenda, porque senão o setor empresarial demandava muito, naturalmente. Correto. E o senhor já disse que, em regra, as demandas de agendas eram precedidas do próprio assunto que seria debatido, correto? Sim, sim. E cabia a mim,
pegar esse material e levar ao presidente, prepará-lo para aquela reunião. Era meu papel esse. Correto. Alguma vez o senhor presenciou ou teve conhecimento de alguma agenda do presidente Lula que tenha tratado de valores, de recursos destinados a ele? Absolutamente, absolutamente. As empresas não tinham sequer clima, ninguém ousaria fazer uma coisa dessa. As empresas traziam assuntos de relevância para si e para o país. Como era um governo que estimulava muito a questão econômica, por exemplo, essa coisa das MPs do setor automobilístico que virou um processo na Operação Zelotes, absurdo, porque era a vontade de fazer o setor desenvolver e se espalhar pelo país. A história da África, a história da América do Sul, Lula dizia, eu sou um caixeiro viajante. Cada viagem que ele fazia, doutor, para fora, era acompanhada por um avião lotado de empresários, das mais diversas empresas. Por quê? Ele queria disputar com a China a África, porque a África estava sendo tomada de conta pela China. Então, era ampliar o mercado brasileiro para gerar empregos no Brasil e lá, e financiamentos e assim por diante. Então, não tinha simplesmente, doutor Cristiano, devo confessar e dizer, sob o juramento da verdade, que não havia sequer clima. Eu nunca presenciei, portanto, para ser bem objetivo, nada que fosse além dos assuntos nitidamente governamentais e republicanos. Correto. O senhor teve conhecimento de alguma pessoa que tenha sido credenciada pelo presidente Lula para tratar de valores, recursos? Não, absolutamente, absolutamente. Doutor Cristiano, o presidente Lula tem muitos defeitos, como qualquer ser humano. Agora tem uma coisa, ele nunca quis ficar rico. Ele nunca pensou em usar a função dele como presidente para oferir recursos próprios. Isso eu posso ter certeza, posso afirmar, porque eu acompanhei no dia a dia, naqueles 8 anos que eu estive ali. Então, ele não teria credenciado. E mesmo nas campanhas eleitorais, o que ele fazia era o seguinte, eu entro com a candidatura, o partido se vira com a parte de arrecadar recursos e tal. Mas ele credenciou o partido, nunca uma pessoa. Correto. O senhor conheceu o senhor Emílio Odebrecht? Conheci, tive vários contatos com o doutor Emílio, até por conta dessa prática de saber o que se tratava antes. Era muito comum o doutor Emílio trazer um papel já com as propostas. Eram 10, 12 propostas muitas vezes. Talvez eu até tenha nos guardados, eu não sei, eu precisaria verificar algum desses papéis. E eram questões todas ligadas à questão da economia nacional, expansão das empresas, o mercado africano, o mercado latino-americano, as questões próprias do desenvolvimento. Eu nunca vi, não existe nas preparações das reuniões nenhuma pauta que não fosse essa. Correto. Eu insisto. Não havia clima. Eram temas, então, de interesse do país e que eram tratados ali nas agendas do doutor Emílio. Com toda certeza, com toda certeza. Correto. E isso também ocorria com outros empresários de outros setores? Doutora, como eu te falei, no nosso governo não havia clima para ninguém, nenhum picareta que fosse chegar e fazer qualquer tipo de oferta. Não havia. Havia uma regra entre nós muito forte nesse sentido. Nós não podíamos nem receber convites para ir para torneios, não sei o que lá, o tal, que o Banco do Brasil financiava, o que a própria Petrobras financiava. Era um rigor muito grande do ponto de vista de que não se misturavam as coisas, de que ali a gente tinha que tratar do assunto público. Então não tinha crime. Naqueles 8 anos eu posso te afiançar, não havia clima para isso, não havia ninguém que tivesse a coragem de chegar ao presidente e dizer, olha, eu quero te oferecer tal coisa. Não havia. Correto. Só para finalizar, doutor Gilberto, só mudando aqui um foco, o senhor
conheceu o Instituto Cidadania? O Instituto Cidadania foi aquele que antecedeu o Instituto Lula, antes do presidente Lula ser eleito para o cargo. O senhor conheceu o Instituto Cidadania? Conheci. Desde 89, quando nós perdemos a eleição, foi criado o governo paralelo, ao qual sucedeu o Instituto Cidadania. Primeiro nós tínhamos uma sede lá, na 1º de janeiro, e depois de um tempo que houve uma certa paralisia, foi retomada a sede ali na rua Pouso Alegre, onde a gente passou muitas vezes a frequentar, a fazer reuniões lá, sobretudo no meu caso, antes do governo Lula, porque depois eu vim para Brasília e não tive, fui lá algumas vezes, mas não tive tanta presença mais. Certo. Essa sede que o senhor fez referência na rua Pouso Alegre é no bairro Ipiranga, em São Paulo? É ali pertinho do museu, né? Correto. E ali funcionava o Instituto Cidadania, correto? Sim, sempre funcionou ali. Isso. O senhor sabe dizer se o Instituto Lula funciona no mesmo local? Ué, daquilo que eu sei, sim. Para mim só houve uma mudança praticamente de nome, depois que ele deixou o governo. A única sede que eu tomei conhecimento que existe é essa, não existe outra sede. Correto. Doutor Gilberto, eram essas as perguntas. Eu agradeço ao senhor pelos esclarecimentos. Os demais informadores têm indagações? O Ministério Público tem alguma pergunta? Eu tenho uma breve pergunta. Senhor Gilberto Carvalho, o senhor conhece Alexandrino Alencar? Conheço. Conheço porque o Alexandrino vinha, em geral, acompanhando o senhor Emílio Odebrecht nas reuniões, ou então ele antecedia, ele vinha pedir as audiências eventuais para o doutor Emílio. Quem fazia contato com o senhor para marcar audiências, Alexandrino Alencar ou o senhor Emílio Odebrecht? Normalmente era o senhor Alexandrino Alencar, a pedido, pelo que eu entendo, do doutor Emílio Odebrecht. Qual o seu grau de relacionamento com Alexandrino Alencar? Olha, depois de 8 anos atendendo essa pessoa, você tem um grau de coleguismo, não vou dizer amizade, mas de coleguismo, de tratar bem e tal. É isso. Os senhores faziam encontros para jantares, almoços? Olha, pode ter acontecido uma vez. Sim, teve uma vez um almoço entre eu, o Emílio Odebrecht e o Alexandre Alencar em São Paulo, num hotel, onde justamente eu vinha a São Paulo, eu tinha ido a São Paulo por um outro afazer, e aí a gente se encontrou para almoçar. Eu me lembro que foi foi nesse almoço que o Dr. Emílio me entregou uma das pautas que ele queria tratar com o presidente, eu levei ao presidente. Foi uma vez que eu me lembro. Pode ter acontecido uma outra vez, doutor, eu, sinceramente, mas não era uma coisa frequente, a gente não tinha esse grau de proximidade. O que foi tratado nesse episódio? Nesse almoço? Nesse almoço? Foi justamente isso. O Emílio queria pedir uma audiência ao presidente Lula, e como eu estava em São Paulo, pediu para almoçar comigo, e me entregou naquela ocasião uma folha com uma série de demandas de assuntos que ele queria tratar com o presidente. Nas reuniões havidas entre o ex-presidente Lula e Emílio Odebrecht, o senhor participava? Não. Havia sempre uma pessoa que acompanhava o presidente Lula, até por norma regimental da presidência, nessas reuniões. Mas como eu tinha que cuidar de outros temas, não era eu que participava dessas reuniões. Eram outras pessoas da presidência que faziam acompanhamento justamente para ter uma anotação mínima para servir para outras reuniões futuras. Quem era esta pessoa que acompanhava Emílio Odebrecht, o presidente Lula, em reuniões? Como eu não ouvi direito, doutor? O senhor disse que o senhor não estava presente. Quem estava presente em reuniões entre Emílio Odebrecht e o então presidente Lula? Na verdade, eram 3 pessoas que se revezavam
nesse trabalho. O senhor pode declinar o O nome? Alberto, o sobrenome eu preciso pensar um pouco era o Ronaldo, os dois mais frequentes eram o Ronaldo e o Alberto. E ficavam presentes nas reuniões? Mas eu posso oportunamente lhe passar o sobrenome deles. Como, doutora? Ficavam presentes nas reuniões? Eles ficavam presentes nas reuniões. Havia uma praxe nossa, de que sempre as reuniões eram acompanhadas para que elas tivessem sequência depois nas futuras demandas daquela mesma pessoa ou do tratamento do assunto, para que o assunto não ficasse apenas a cargo da memória do presidente. E Alexandrino Alencar estava presente? Eventualmente sim, eventualmente não. Aí eu precisaria consultar, para não falar o que eu não sei, eu precisaria constar as anotações para saber se o Alexandrino estava presente ou não. Certo, sem mais perguntas, Excelência. Certo. O assistente de acusação tem perguntas? O juiz também não tem perguntas a serem colocadas, então declaro encerrado o depoimento do senhor Gilberto Carvalho. Pode interromper a gravação.